36 minutos, estamos de volta com o seu CBN Pautas do Dia, nesta quarta-feira, ao vivo para os estados do Pará e Amapá. Lorena Lima, é hora de dar passagem para ele, né? O Rômulo Pinheiro conosco aqui nesta quarta-feira, como sempre faz toda quarta-feira, na nossa Conexão Brasília, hein, Lorena? É isso aí, Rômulo, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a esse CBN Pautas do Dia. Muito bom dia, Lorena, em Macapá, e muito bom dia também ao meu colega João Vitor Barra, pé frio da rádio, que foi superado pelo senhor Max Souza, o maior pé frio da paróquia. Realmente. Bom dia para você, meu amigo Rômulo Pinheiro. Recebi um áudio ontem de Rômulo Pinheiro falando sobre exatamente isso, né? Sobre o pé frio do Maxi Souza, que estava lá no Mangueirão no jogo entre Paysandu e o Santos, quando o Santos venceu por 3-0. É, Lorena, é isso aí, né? O pessoal aqui tem essa mania de ser pé frio em momentos decisivos, mas não vamos entrar nesse mérito, né, Rômulo Pinheiro? A gente vai falar hoje, o seu tema hoje aqui na nossa coluna é a investigação sobre Alexandre de Moraes na condução do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, isso, meu caro João Vitor, isso já está desde ontem produzindo uma série de efeitos aqui em Brasília, porque houve uma publicação na imprensa de que o ministro Alexandre de Moraes estaria conduzindo os trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral de uma forma na qual estaria captando informações do tribunal para embasar o seu inquérito das chamadas fake news. Então, as reportagens na imprensa mencionam contatos do ministro com os seus assessores para com os membros do Tribunal Superior Eleitoral, colhendo informações para que essas informações fossem usadas em medidas de busca e apreensão, de prisão e bloqueio de contas, entre outras, que o ministro vem tomando na condução desses trabalhos. Então, isso é claro, a gente denomina investigação, mas em si isso vem sendo ainda analisado, ou seja, não tem um pronunciamento oficial de um órgão investigativo para mover essas determinações contra o ministro Alexandre de Moraes. Ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes participou, e aqui, lógico, em Brasília é muito comum os eventos sociais em que o Poder Judiciário, a alta cúpula do Poder Judiciário se reúne e vai trocar umas ideias. Ontem mesmo era aniversário da esposa do ministro Gilmar Mendes, e muito embora essa coluna não seja de fofoca, mas é claro que as coisas acontecem nessas reuniões. O ministro esteve no aniversário, várias autoridades estiveram também, não houve menção ou preocupação do ministro. Isso, por outro lado, agita a oposição, principalmente a oposição que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já se fala em pedido de impeachment, em super pedido de impeachment, porque essas informações que foram extraídas lá do TSE desequilibraram a balança eleitoral. Então é um momento ainda, João e Lorena, de muita confusão ainda, é um momento que se produzem informações que talvez não possam ser confirmadas no futuro. É claro que as informações que estão na reportagem são, de certa forma, graves, confirmando um viés que até mesmo nós comentamos aqui na coluna, de críticas ao ministro, que centralizava essas decisões, que passava por cima de alguns procedimentos, e a gente, claro, deixa registrado que, muito embora aqueles crimes acontecessem, na visão deste aqui que vos fala, vários e vários crimes cometidos pelo entorno do ex-presidente, ou desinformações em geral, mas a gente tem que dar a mão à palmatória que também o modo como se investigam essas circunstâncias, como se analisa as circunstâncias, podem trazer problemas para o decorrer de uma investigação desse tipo. Nós aqui podemos fazer o paralelo que muitos já estão fazendo com a Operação Lava Jato, em que o ministro, à época, o ministro Moro, na verdade, o ex-ministro Moro e ex-juiz Sérgio Moro, conduzia em conjunto com Deltan Dallagnol, armazenando informações, requisitando informações para deliberadamente prejudicar alas que entenderiam eles que estariam cometendo crimes. E a situação é muito parecida atualmente, só que com base num outro espectro do campo ideológico. Então, para nós aqui do campo jurídico, isso é muito realmente
algo muito preocupante, porque vocês vejam, João e Lorena, por exemplo, vocês com um processo aqui em Brasília, a gente costuma trabalhar aqui nos tribunais superiores, então se eu bater a porta lá de um ministro, como de vez em quando a gente vai lá conversar, o João, Vitor e a Lorena me parece que não são estrelas do mundo jurídico aqui de Brasília, né? Mas podem ser, viu? Mas aparentemente não estão no estrelato do mundo jurídico de Brasília, ou de serem pessoas com alto poder econômico, a não ser que o João esconda o jogo ali na conta bancária dele. Então, como são pessoas comuns como eu ou vocês, talvez não tenham essa mesma atenção, ou a atenção que tem esses outros figurões aí da República. E aí, claro, se especula que o ministro agiu, de certa forma, de maneira desarrazoada. Também tem a questão que o ministro já se manifestou em que esses relatórios que foram produzidos, essas ações todas estavam com ciência da Procuradoria-Geral da República, que foram feitas de forma oficial. Enfim, esse é um momento de muita agitação para a oposição em Brasília. Já se fala também um super pedido de impeachment. Já também se sabe que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não deve acatar, não tem nenhuma base para acatar esse pedido de impeachment, mas, de certa forma, é algo que confirma certos vieses, certos entendimentos de que o ministro realmente se excedeu na condução desses trabalhos. É muito cedo para confirmar alguma coisa. Na vida real, as pessoas se alvoroçam, as pessoas fazem esses julgamentos antecipados. Nós, no mundo jurídico, pelo menos, buscamos aguardar com um pouco mais de paciência para que essas informações surjam de maneira mais consistente, para só então se posicionar, para saber se houve ou não algum tipo de vício processual ou então mesmo problemas na condução desses trabalhos. Agora, as críticas sempre existiram, que o ministro concentrava aqueles que ele queria acusar, que o ministro determinava medidas que estariam sendo talvez excessivas. Isso foi apontado por vários órgãos, inclusive pela OAB Federal. A OAB do Distrito Federal também esteve presente à época, conversando com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da OAB local que esteve lá, conheço muito bem, debatendo a questão daquelas pessoas que foram presas daquela forma lá no 8 de janeiro, em que pesem estarem cometendo os crimes gravíssimos contra a sociedade, mas não tiveram, talvez, um adequado tratamento na questão dos seus direitos com relação às audiências de custódia, à manutenção das suas garantias lá na prisão, como a gente defende para qualquer pessoa. Aquelas pessoas também são pessoas que têm esses direitos. Então, esse tipo de argumentação sempre sempre se discutiu, sempre se manifestou a respeito dos eventuais excessos do ministro. E me parece agora que a oposição vai ter bastante material e bastante argumentação para tentar, e claro, já se fala em anulação de prisões, já se fala até em buscar no próprio TSE meios de anular a eleição, porque houve interferência. É claro que os devaneios dos filhos do ex-presidente também surgem, os sonhos surgem aqui em manifestações que muito mais servem para dar suporte a um grupo político, porque na prática isso dificilmente terá algum resultado, mas é claro que tem consequências. O que está acontecendo, para resumir aqui, Lorena e João, não é algo que é irrelevante, não é algo que vai passar daqui para amanhã, são acusações aí que, se confirmadas, são gravíssimas, que devem ter consequências, que não acredito que sejam no impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não há clima político aqui no Congresso Nacional para isso, mas essas informações elas acabam enfraquecendo alguns pontos de atuação do ministro, que, muito embora haja essa percepção, essa análise política da situação, vocês estão acompanhando que hoje mesmo o ministro determinou prisões de investigados em outros inquéritos no Supremo, já estão com mandados de busca e apreensão na rua, de prisões na rua, ou seja, o ministro também busca mostrar essa força com essas ordens de prisão, de busca e apreensão, para tentar equilibrar os ataques que vem sofrendo. Então, é com muita delicadeza e parcimônia que eu queria expressar uma opinião aqui na Rádio CBN. Fique à vontade. E que, João, a gente precisa ter um bom senso, porque foi muito... Aqui critiquei bastante a atuação do ministro Sérgio Moro na condução dos trabalhos do Lava Jato, violando diversas garantias dos investigados e dos condenados mesmo, que depois foram revistas essas decisões, e a confirmarem essas informações,
Me parece que o ministro Alexandre de Moraes vai no mesmo sentido, ou seja, violando diversas garantias em que pesem esses crimes terem sido cometidos de fato, mas a forma como se faz a condução desses trabalhos inviabiliza qualquer tipo de condenação válida. Então nós voltaríamos para a mesma argumentação daqueles que condenaram o ministro Sérgio Moro. Então aqui não dá para ser incoerente. A gente precisa buscar um entendimento que seja no sentido de punir aqueles que ultrapassam os limites da lei, daquilo que podem fazer. E aí, Rômulo, o convite que eu faço é raciocinar nesse mesmo sentido. E a comentar que o Alexandre de Moraes, inclusive, era um crítico, né, da Lava Jato. Isso é uma coisa até que chama a atenção. Sim, várias decisões do ministro Fachin, Lorena, aqui em Brasília, que chancelavam a Lava Jato, foram derrubadas por Gilmar Mendes, por Alexandre de Moraes, por próprio ministro Luiz Fux, que foram muito combatidas. De fato, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro furtavam galinhas juntos. A se confirmadas tais circunstâncias do ministro Alexandre de Moraes, me parece que o caminho é muito similar. As consequências serão diferentes, com certeza. Não é o juiz de primeiro grau, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o caminho utilizado para buscar a prisão de pessoas que cometem crimes não pode ser trilhado a bel prazer do provável investigador, que a crítica era que Moraes escolhia os alvos, determinava as medidas, investigava e ele mesmo julgava. Então, por mais que ideologicamente vocês sejam favoráveis, nós sejamos favoráveis à prisão de bandidos ou que pessoas que cometeram crimes de qualquer lado de espectro ideológico, independente de esquerda ou direita, o caminho utilizado para isso não pode jamais ser contrário à legislação. É isso, 11 horas e 48 minutos cravados, Rômulo Pinheiro, hoje aí na sua coluna Conexão Brasília, falando sobre a investigação em relação ao Alexandre de Moraes na condução do Tribunal Superior Eleitoral. Certamente ele vai voltar aqui falando sobre esses desdobramentos aí no mundo da política. Muito obrigado, Rômulo, pela sua participação nesta quarta-feira e vamos torcer aí para que o Maxi Souza não seja mais pé frio, né? Pelo amor de Deus, não deixa mais ele ir para os jogos do Paysandu. Muito obrigado, forte abraço, tchau. É isso, tchau, Lorena. Rômulo. 11h49, vamos para o nosso último intervalo aqui no